Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouco sobre acesso venoso profundo. Os alunos são Felipe Kontarski, Iago Baliza, Pedro Barreto, Guilherme Nobre e a nossa professora Margarete Fujimoto. Nosso trabalho vai ser dividido em introdução, antisepsia, paramentação, indicações, contraindicações, métodos e técnicas e os acessos, sendo primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre o jugular interno, depois a subclávia e por último a femoral. E por último, fechando o trabalho, nossas referências bibliográficas. A introdução é qual é a função em si do acesso? Ele pode administrar fármacos aos pacientes, infundir soluções, garantir nutrição parenteral ao paciente e, sobretudo, acompanhar parâmetros hemodinâmicos. Antes de tudo, nós temos que checar todo o material, isso é imprescindível para o sucesso do processo. Em primeiro, a antisepsia, que consiste em diminuir o risco de infecção e ocorre em três etapas. Primeiro, a higienização das mãos, que deve ser feita com água, sabão ou álcool antes do procedimento em si, ou com aquela buchinha cirúrgica com clorexidina. Preparo da pele, que deve-se usar clorexidina 2% em álcool, e no caso de alergia a essa solução, o uso de povidona ou álcool 70 também é bem-vindo. Em terceira, manutenção da esterilidade por meio dos campos estéreis e cirúrgicos. A paramentação é importante para garantir a segurança do profissional e do paciente e deve conter um gorro descartável. Vale ressaltar que tem que cobrir completamente cabelos e orelhas, máscara cirúrgica, sendo essa N95, ou a máscara cirúrgica, óculos de proteção ou protetor facial, avental estéreo de manga longa e luvas estéreis. Em alguns protocolos, o profissional pode usar até duas luvas. A paramentação continua com esses equipamentos que são imprescindíveis para o sucesso do processo, sendo da esquerda para a direita: bisturi, dilatador rígido de catéter central, gelcro 17, agulhas metálicas, seringa 10 ml, fio guia para passagem do catéter, catéter venoso central, presilhas para fixação da pele e fio de sutura para suturar o acesso da pele. Algumas indicações: necessidade de administração de medicamentos irritantes às vias periféricas, que podem causar flebite química, a vancomicina, por exemplo, é um desses. Quando há necessidade de controle da pressão venosa central, quando é necessário que o paciente faça entre em nutrição parenteral, monitorização hemodinâmica em cirurgias ou em CTIs, quando o paciente vai passar por um processo de hemodiálise ou implantação de catéter marca-passo, catéter de longa permanência, no caso de um paciente quimioterápico, e por último, um tanto quanto raro, mas pode acontecer, quando não há acesso periférico disponível. Aqui algumas contraindicações, sendo elas a mais corriqueira, distúrbios de coagulação, porém é uma contraindicação relativa, na qual você vai ter que avaliar o paciente como um todo. Infecção ou lesão de pele no local da inserção do acesso e trombose no trajeto venoso. Por último, eu trouxe alguns métodos de acesso, sobretudo existem dois. O primeiro pode ser por via periférica até o nível central, como a PIC, e o segundo, o acesso direto à veia central, que é dividido em três, podendo ser não tunelizado, intracat, tunelizado, Hickman, ou implantado, Porte-a-Cat. Esse último é muito comum em pacientes quimioterápicos. Vou dar uma introdução aqui sobre o acesso venoso central pela veia da subclávia. Ah, vale ressaltar, né, que a veia da subclávia ela corre por baixo da clavícula, justamente medial ao ponto M clavicular. E vale lembrar também que ela é anterior à artéria subclávia e ao plexo braquial.
e a gente tem duas técnicas de punção, tem duas opções para pulsionar essa veia subclávia, sendo elas a infraclavicular, que é a mais utilizada, que a gente mais conhece de Albaniak, e a supraclavicular, que não é muito utilizada em meios práticos, mas é o acesso de Iofa, o supraclavicular. A canulação da veia subclávia direita versus a esquerda é às vezes preferível porque a gente vai evitar o ducto torácico e porque também o ápice pleural direito ele é mais baixo do que o esquerdo, né? Facilitando assim esse procedimento. Na imagem aqui a gente observa quais são aonde a gente entra nesses dois pontos, seja o de Iofa ou de Albanac. E agora eu vou falar aqui sobre o acesso da veia subclávia por via infraclavicular. A veia infraclavicular, o referencial dela anatômico é a junção do terço proximal com o médio da clavícula. O posicionamento do paciente, o paciente vai estar em posição de Trendelenburg, que é com a cabeça em rotação contralateral ao procedimento. E a gente também vai utilizar os coxins entre os ombros para facilitar, assim, as aberturas da clavícula desse paciente, facilitar totalmente o procedimento. E como a gente vai fazer esse procedimento? A gente vai introduzir a agulha sempre na direção da fúrcula external, com angulação de 30 graus com o tórax. Quando a gente passa por debaixo da clavícula, a gente reduz essa angulação. A gente vai fazer de 30 graus, a gente diminui para 15 graus após a passagem dessa região posterior à clavícula. Tem ali a cúpula pleural, né, que é muito próxima ali desse procedimento, e por isso que é esse bicho de 7 cabeças aí que muita gente tem muita dificuldade por conta do risco alto de ocorrer ali um pneumotórax nesse procedimento. Pode passar. E agora eu vou falar também, que não é muito utilizado, mas vale ressaltar, por conhecimento, o acesso de veia subclávia por supraclavicular. A chave para o sucesso dessa punção é a gente identificar corretamente, né, o ângulo que a gente vai entrar. A gente vai entrar no esternocleidomastoide, formado pela junção da cabeça lateral do músculo do écon e da clavícula. A gente, diferentemente, a gente não vai deixar esse paciente igual na última posição. A gente vai elevar a cabeça dele ativamente para tornar esse ponto de referência mais aparente, e a agulha vai ser inserida lateralmente à cabeça lateral do músculo do écon e 1 centímetro posterior à clavícula, e direcionar em um ângulo de 45 graus em relação aos planos sagital e transverso, e 15 graus abaixo do plano coronal, visando o mamilo contralateral, sempre visando o mamilo contralateral. Esse tipo de punção, como havia dito, é muito pouco utilizado por conta do seu alto risco. O acesso de subclávia já é um alto risco, a gente fazendo infraclavicular. No supraclavicular é mais alto risco ainda. Pode. Agora eu vou falar um pouquinho das suas vantagens. Basicamente, manuseio e conforto. Assim, é mais fácil de manusear curativos, fazer a manutenção de curativos, manusear o paciente, manusear a medicação, é mais tranquilo por esse excesso. Ele é mais confortável para os pacientes têm mais mobilidade em leito por conta desse acesso. E também marco melhor em pacientes obesos. São suas vantagens desse acesso venoso. E agora eu vou falar as desvantagens. Como havia dito, né? O aumento do risco de pneumotórax, um sangramento relacionado ao procedimento menos passível à depressão direita, menor taxa de sucesso em médicos inexperientes pela dificuldade, por ser um caminho mais longo, né, da pele até o vaso dos acessos. É mais comum a má colocação do catéter, má posição, especialmente de veia subclávia direita. Também tem interferência nas compreensões torácicas e tem risco de estenose e oclusão. Essa interferência nas compreensões torácicas, pacientes plaquetopênicos, pacientes coagulopatas, a gente tem maior dificuldade, é uma contraindicação relativa, não uma contraindicação total.
de fazer o acesso central de subclávia, por conta que vai ser dificilmente a gente vai conseguir comprimir essa artéria. Caso a gente acaba puncionando a artéria em vez da veia subclávia, a gente não vai conseguir ele comprimir, e um hematoma expandido ali na região da cervical é muito difícil controle, ainda mais em paciente assim, em tratamento intensivo. Mais prioridade a gente procurar um femoral, por exemplo. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o acesso venoso em relação à veia jugular interna. Quais são as vantagens da gente fazer esse acesso pela veia jugular interna? É porque a ponta do catéter ela vai ficar bem posicionada, tendo em vista o trajeto da veia jugular interna, que é um trajeto retilíneo, vai fazer com que se chegue facilmente à veia cava superior, até mesmo no átrio direito. O catéter, então, ele termina num ponto ideal da circulação central, ou seja, na junção cava atrial. Pelo fato da veia ter uma trajetória retilínea no lado direito, ele vai ter uma baixíssima taxa de mau posicionamento, ou seja, o catéter sempre vai estar no lugar correto. Também é um sítio que a gente tem um bom controle do sangramento, porque é bem compressível. Se houver algum tipo de sangramento, a gente comprimindo ali, o sangramento vai ser facilmente abolido. As desvantagens e os riscos da punção da veia jugular interna eles versam em relação ao quê? Um dos principais riscos é o risco de puncionar a artéria carótida, tendo em vista a artéria carótida interna, tendo em vista que ela fica ao lado da veia jugular interna, né? Se o profissional, então, ele errar o trajeto da agulha, ele pode acabar perfurando a artéria carótida, causando uma série de hematomas, e se ele transfixar a artéria, a gente vai ter um sangramento mais volumoso, né? Também tem o risco de pneumotórax, embora o risco seja mais comum no acesso subclávio, também existe o risco na veia jugular interna, especialmente, né, no caso do médico optar pela punção, pela cateterização em um ponto mais baixo, que vai facilitar, né, vai ficar mais próximo do ápice pulmonar. E é uma punção um pouco mais difícil em pacientes com pescoço curto e sobrepeso. Pode passar. Aqui eu coloquei um slide em relação às observações anatômicas que a gente tem da veia jugular interna. Ela se origina no nosso crânio, especificamente na base do crânio, como a gente pode ver na imagem ali. Ela é uma continuação do seio sigmoide, ela vai passar pelo forame jugular, e quando ela sai do forame jugular, ela acaba saindo da base do nosso crânio. A veia jugular interna, antes de chegar na veia cava superior, ela vai se unir à veia subclávia, formando então a veia braquiocefálica, e posteriormente vai desembocar na veia cava superior, e por fim, chegando no átrio direito. Pode passar. Aqui, continuando em relação às observações anatômicas, a veia jugular interna ela fica localizada em um triângulo que é formado pelas duas cabeças do músculo esternocleidomastoide. E a base desse triângulo é a nossa clavícula, né? De forma lateral, é o ramo clavicular do esternocleidomastoide. Na parte medial, a gente vai ter o ramo, né, external. E o conteúdo desse triângulo é composto pela veia jugular interna, bem como pela artéria carótida interna. Vai ser o conteúdo do triângulo. O nome desse triângulo é triângulo de Sedilot. Convém lembrar também que a cateterização da veia jugular interna direita é preferível em relação ao lado esquerdo, né? Pois a direita ela tem uma trajetória mais retilínea, enquanto a esquerda não. E também a gente acaba evitando de vir em contra ao ducto torácico, e isso é relevante porque evita complicações. Depois que o médico avalia a anatomia do paciente, ele tem que posicionar o paciente de uma maneira adequada, em posição de Trendelenburg. Ele pode optar por colocar coxins tanto nos ombros quanto posteriormente ao pescoço do paciente, e essa posição ela ajuda a expor os vasos, né? Melhora o acesso venoso e reduz a incidência de embolismo aéreo.
A cabeça, então, é rotacionada contralateral ao local da inserção da agulha. Depois que a gente posicionou o paciente, o médico tem que garantir a antisepsia da região, a colocação dos campos, ele vai conferir o kit central, como já foi dito anteriormente. E lembrando também que a veia jugular interna ela é bem superficial, enquanto a artéria ela é mais profunda. Então, o médico já vai fazer anestesia no local da punção. E precisa só de um botão anestésico e já está ótimo, com lidocaína. Pode passar. Como eu havia dito, a gente pode optar por duas técnicas, né? 1 centímetro abaixo do ápice do triângulo ou 2 centímetros acima da clavícula. A agulha, então, ela vai ser inserida 2 a 3 centímetros acima da clavícula, apontada ao mamilo do mesmo lado, né, ipsilateral. E o médico, então, vai garantindo o avanço da agulha, sempre aspirando para ver se o sangue que está vindo é venoso e não arterial, né? É um sangue não pulsátil que a gente quer encontrar, e o vermelho não. E caso eu encontre um sangue pulsátil vermelho vivo, significa que eu encontrei a artéria. Tendo em vista que eu já encontrei o sangue venoso, eu vou aplicar a técnica de Seldinger, vou fazer a passagem do fio guia, a passagem do dilatador para avançar a região subcutânea, e por fim, eu vou fazer a cateterização, né? Vou passar o catéter, vou deixar ele bem fixado com o fixador. O fixador tem que ficar justo à pele, porque se ele não ficar justo à pele, a gente vai ter um sítio de infecção. E por fim, a gente vai acabar fazendo uma radiografia de tórax para ver se o catéter está em direção da veia cava superior e ao átrio direito. Pode passar. Agora, sobre o acesso venoso profundo pela via femoral. Primeiramente, é importante ressaltar que dos três, ele é o único que é um acesso venoso profundo, mas não é um acesso venoso central, né? Como os outros dois que meus amigos mencionaram. Bom, a sua principal indicação é quando você precisa de uma via profunda, rápida e segura em situações críticas, especialmente quando o acesso periférico não é viável. Tem uma relevância clínica porque permite infusão de drogas vasoativas, nutrição parenteral, excelente alternativa em choque hipovolêmico, séptico ou grave, ou trauma grave. E é a técnica de escolha quando há risco alto de complicações torácicas, como um pneumotórax ou um trauma cervical, que inviabiliza, né, os outros acessos. Aqui a gente consegue ver a anatomia, né? O ponto da punção é 1 a 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal e é medial à artéria femoral. Aqui, como a gente pode ver na imagem, o famoso mnemônico NAVE, né? Que nós temos o nervo, a artéria e a veia, de lateral para medial, né? Para lembrar e nunca esquecer, a gente vai de nave e volta de van. Ótimo. A inserção da agulha é sempre com um ângulo de 20, 30 graus, mantendo sempre a aspiração contínua até o refluxo venoso. E a gente confirma a veia compressível e sem pulso com o uso de ultrassom. Só que o ultrassom a gente não costuma usar no CTI do HMJ. A gente consegue fazer a punção sem utilizar necessariamente o ultrassom. As principais indicações e contextos clínicos para pegar o acesso femoral. Um paciente em choque hipovolêmico, séptico ou trauma grave, uma parada cardiorrespiratória via de escolha. Principalmente aqui, quando a gente está precisando puncionar uma punção venosa profunda, rápida, né? Rápida, mais fácil, né? Mais segura, aí a gente vai usar essa, né? É também a melhor opção para profissionais inexperientes, né? Que tem menor risco de complicação, de um pneumotórax ou algo do tipo. Ou em caso de falha de outros acessos, com dificuldade de acesso periférico ou jugular e subclávia, quando eles estão inviáveis, porque o paciente ele pode estar com a jugular e a subclávia já infectados, ou tá com trauma, ou tem risco muito grande de pneumotórax, aí a femoral chega como uma opção, né?
Tem finalidade terapêutica para infusão de drogas vasoativas ou irritantes, nutrição parenteral e também para fazer hemodiálise ou plasmaférese. Sobre a técnica, o preparo, o posicionamento, né? Antes de tudo, antes de começar tudo, a gente tem que primeiro separar todo o material e organizar tudo que vai ser preciso, né, para fazer essa punção, né? Tem o kit de punção, tem os campos, né? Tem que separar tudo certinho ali, as seringas, o soro, né? Para não faltar nada. Feito isso, a gente vai botar o paciente em posição, decúbito dorsal e a perna levemente abduzida e rodada externamente. E antes da gente começar, porque o primeiro passo é a asepsia, mas antes disso, a gente vai sentir o pulso da artéria femoral, para a gente já se localizar, ver se a gente conseguiria mesmo encontrar aquele pulso, né? E a partir do momento que a gente encontrou, aí sim, a gente começa a asepsia rigorosa, primeiro com clorexidina, depois com alcoólico, e coloca o campo estéreo ali no local, né? Um campo fenestrado e um campo grande para a gente poder ter como trabalhar. Aí, o primeiro passo, a gente vai fazer anestesia local, com lidocaína na pele, no subcutâneo, né? Já vai organizar os materiais e vai começar a fazer a punção com a técnica de Seldinger. Primeiro a gente vai encontrar ali de novo, agora tudo estéreo, a artéria femoral. Aí a gente vai colocar 2 centímetros abaixo do ligamento inguinal e 1 centímetro pro lado ali da femoral. Da artéria femoral, a gente vai encontrar a veia femoral. Então a gente vai fazer a punção, né? Vai introduzir a agulha, fazendo sempre escuro e não pulsátil. Se vier um sangue arterial, dependendo da posição do paciente, pode vir até em jato ou pulsando e um sangue mais vivo. Aí a gente tem que comprimir rapidamente o local, o que torna esse acesso mais seguro, né? Porque é um acesso muito facilmente compressível, né? Se pegar uma punção arterial, o paciente vai ter hematoma e tudo mais, mas a gente consegue resolver ali fazendo pressão. Depois que a gente achou a veia, a gente vai introduzir o fio guia, vai tirar a agulha, vai introduzir o dilatador girando para dilatar a pele, depois vai retirar o dilatador mantendo o fio guia e então vai introduzir o catéter central. Introduzir o catéter central, ótimo, vai fazer a inspiração e a irrigação de todos os lúmenes com soro e vai fixar com o sutura e fazer um curativo estéreo. Perfeito. No final, faz o raio-x para confirmar. As vantagens e as desvantagens, né? Como eu falei, é uma técnica rápida, simples, é ideal em emergências, né? Não tem risco de pneumotórax ou lesão pulmonar, é um acesso seguro em pacientes instáveis com choque PCR, compressível facilmente externamente em caso de sangramento, permite calibres maiores para fazer hemodiálise ou infusão rápida. E como desvantagem, tem maior risco de infecção, principalmente é isso, né? A maior desvantagem por causa do risco de infecção, a proximidade perineal ali gera esse risco de infecção. Também não é um acesso central, então isso é mais uma desvantagem. Tem o risco aumentado de trombose venosa profunda, dificuldade do paciente deambular e ter cuidados prolongados. E tem um limite de tempo de uso bem mais curto, né? Além de ter uma visualização anatômica mais prejudicada em obesos ou politrauma. No caso de obesos, a gente viu que a melhor opção ali seria a subclávia, como o Guilherme falou. E possíveis complicações, como eu já disse, pode ter uma punção arterial acidental, que gera um hematoma, né, uma perfuração venosa com sangramento local, arritmia por avanço excessivo do fio guia, hematoma, sangramento retroperitoneal. Embolia gasosa é muito raro, falha da punção, isso pode acontecer em todas, né? E as complicações tardias, né? Como eu disse, infecção é a principal complicação, pode gerar uma trombose venosa femoral, um mau posicionamento do catéter, obstrução do lúmen, má perfusão, ou flebite e irritação local.
Conclui-se então que o acesso femoral é a opção mais rápida e segura em emergências, mais seguro para médico inexperiente, em caso de paciente com risco de pneumotórax também é mais seguro. Deve ser realizado com técnica estéril, domínio anatômico, é ideal para instáveis, mas não é indicado para uso prolongado. O sucesso depende, né, da boa identificação anatômica e de prática. E a gente sempre tem que considerar as alternativas com a jugular subclávia, dependendo do contexto clínico. E essas aqui são as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado e uma boa tarde a todos.